Continuando os nossos estudos, agora com o nosso livro de matemática, dia 14 de junho de 2021. Continuem ligadinhos nas explicações das nossas atividades. Hoje, no nosso conteúdo, nós vamos abordar um pouco mais sobre a adição. Na página 125, acompanhe as situações a seguir. Primeira situação. Veja no gráfico abaixo a quantidade de meninos e de meninas que estudam no segundo ano A de uma escola. Aqui nós temos o gráfico com a quantidade de alunos representado no modo vertical, que é esse daqui, que vai a sequência de 0 até o 16. E nós temos também as quantidades representadas nos gráficos das crianças, os meninos e também de meninas. Vamos descobrir quantos alunos estudam nessa turma? Observando o gráfico, nós podemos perceber que nessa classe há 12 meninos. A gente pode observar pela quantidade que está sendo representada lá no gráfico e também 15 meninas. Agora, quanto tem ao todo? Existem várias possibilidades de soma, né? Então, para saber quantos alunos há nessa turma, nós podemos calcular 12 mais 15. Existem diferentes maneiras de resolver situações de adição, de subtração. Vamos ver aqui, usando o quadro de ordens, nós já tivemos alguns exemplos. Vamos pegar o 12, que representa a quantidade de meninos, mas preciso sempre identificar a operação que estou utilizando. Aqui no caso é uma adição, vou colocar o símbolo da adição, que é o sinal de mais. 15, que é a quantidade de meninas. Vou primeiro começar a somar pelas unidades. 2 mais 5 dá igual a 7 e 1 mais 1 dá igual a 2. E sem usar o quadro de ordens, do mesmo jeito, vou representar a quantidade de meninos mais a quantidade de meninas e vou encontrar o resultado que não vai mudar. Então, nessa turma, estudam 27 alunos. Segunda situação. Num jogo disputado em duplas, Alberto fez 37 pontos e Laura 41. Qual foi o total dessa dupla? Para saber quantos pontos a dupla fez, nós podemos calcular 37 mais 41. Então, usamos as peças do material dourado. Vamos lembrar que um cubinho equivale a uma unidade. 10 cubinhos equivalem a uma dezena, que corresponde também a 10 unidades. Nessa situação, vamos observar o quadro. Aqui nós temos a quantidade de pontos que Alberto fez. Nós temos também a quantidade de pontos que foram registrados pela Laura. Alberto fez 3 dezenas e 7 unidades, que dá o total de 37. A Laura fez 4 dezenas e 1 unidade, que dá um total de 41. 4 dezenas é 40, mais uma unidade, 41. O total de pontos que a dupla fez, vamos contar aqui as barrinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos 7 dezenas e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. Então, a dupla fez o total de 78 pontos. Então, 37 mais 41 dá igual a 78. Veja como podemos fazer esse cálculo sem usar o material dourado. Vamos usar o quadro de ordens. De dezenas e unidades, vou colocar o 37, 3 dezenas e 7 unidades, mais 41, 4 dezenas e 1 unidade.
7 mais 1 dá igual a 8. 3 mais 4 dá igual a 7. Sem o quadro de ordens, do mesmo jeito, representa o 37 mais o 41 e o resultado vai dar igual. Logo, a dupla fez um total de 78 pontos. Na terceira situação, Mariana tinha 28 adesivos em sua coleção. Conseguiu mais 4 adesivos. Com quantos adesivos ela ficou? Para saber com quantos adesivos Mariana ficou, nós podemos calcular 28 mais 4. Aqui nós temos a quantidade de adesivos que Mariana tinha. Ela tinha 2 dezenas e 8 unidades. Está aqui representado pelos cubinhos. Mas ela ganhou mais 4. Se eu pegar esse 8 mais 4, eu tenho um total de 12. Então, eu vou fazer aqui um agrupamento para eu substituir essa quantidade de 10 por uma barrinha. E vou trazer mais uma barrinha aqui para as dezenas. Vou ficar com 3 dezenas e 2 unidades. Então, Mariana ficou com 32 adesivos. Então, 28 mais 4 dá igual a 32. Na representação do quadro de ordens, nós vamos observar que a adição vai acontecer uma troca de 10 unidades por uma dezena, que nós fizemos no exemplo do material dourado. Vamos observar. 28 mais 4. A quantidade que ela tinha de adesivos, mais a quantidade que ela ganhou. Então, vamos precisar somar 8 mais 4. 8 mais 4 dá igual a 12. Eu não posso colocar o 12 todinho no quadro na ordem das unidades. Eu preciso colocar somente o numeral 2, que é o que vai representar a posição do 2 no numeral 12, e vou levar o 1 lá para o quadro das dezenas. E vou somar 2 mais 1, vai dar igual a 3. Sem o quadro de ordens, 28 mais 4, vou fazer a mesma coisa, 8 mais 4, 12, coloco o 2 e levo o 1 para a ordem das dezenas. 2 mais 1 dá igual a 3. Mariana ficou com 32 adesivos. Agora, para as nossas atividades iniciais dessa unidade, hoje apenas a página 128. Um avião parte de Fortaleza, Ceará, com destino a Brasília, no Distrito Federal, com 62 assentos ocupados e 23 assentos vazios. Calcule a quantidade de assentos desse avião. Vocês vão escolher se vocês vão querer fazer a representação da adição com o quadro de ordens ou sem o quadro de ordens. Tenho certeza que com o quadro de ordens vocês irão achar muito mais prático e vai ficar também mais organizado. Depois que vocês fizerem a questão 1, vamos resolver as conexões dos meios de transporte da página 128, que são questões extremamente pessoais. Então, respondam no livro mesmo, dá para vocês fazerem. Treinem a leitura dos nomes dos meios de transporte. E essa foi a nossa aula de hoje. Deixo aqui um forte abraço para cada um de vocês e um beijo bem barulhento na bochecha.